Hoje também é dia do quadro Talentos e Carreiras, de todas as terças-feiras. E quem está aqui ao meu lado é o gestor em RH, Bruno Santana. O Marcos Fernando, viu, Bruno? Volta ao estúdio na próxima terça-feira. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Barazal. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde, um tema tão relevante. E verdadeiramente importante na vida de cada trabalhador, ou que está empregado ou não, porque você tem que sempre atualizar o currículo, né, Bruno? Sim. Bom, o telefone vai aparecer para você, você pode mandar suas mensagens. Ô, Bruno, quando o assunto é currículo, o que é mais importante observar? Olha, existem várias formas para se observar. Primeiro que o currículo, ele é o seu cartão de visita. Se a pessoa não tiver um currículo bem apresentável, bem formatado, fica difícil para ele ter uma chance para ser chamado para uma entrevista de emprego. E o currículo serve para isso, para ele ir para uma entrevista de emprego e para aquela tão sonhada oportunidade no mercado. Tá certo, eu tenho aqui algumas perguntas já. Olha aqui, Bruno, eu trabalhei voluntariamente em uma igreja por 2 anos. Se eu colocar no meu currículo que tem uma maneira dele não ser encarado como religioso, e sim como social, é o Carlos de Angatuba. O Carlos está fazendo uma colocação aqui que é interessante. Ele está dizendo que ele trabalhou 2 anos num trabalho dentro de uma igreja, era um trabalho social, e provavelmente ele quer uma vaga na área social, e ele tem medo que ao colocar que trabalhou numa igreja durante 2 anos, ele possa ser mal entendido que seja um trabalho religioso. Sim. Isso interfere realmente, Bruno? Na verdade, ele pode colocar, ele deve colocar no currículo como uma oportunidade de um serviço social prestado. Ou seja, aquilo que ele colaborou, que ele foi um voluntário dentro da igreja, isso é independente de religião. Então ele deve colocar o que ele fez. Por exemplo, destacar as atribuições, não é? Exatamente. Se ele, de repente, hoje ele cursa pedagogia e lá na igreja ele teve uma oportunidade de trabalhar com crianças, teve uma ótima oportunidade para exercer. Então se torna para ele o quê? É uma ferramenta, né, para alavancar ele no mercado, ou seja, a experiência está ali, independente qual foi a tarefa dele utilizada, né, ofertada dentro lá da igreja. Aliás, você tem uma empresa de RH, né, Bruno? E você teve um caso desse parecido, não teve? Você estava me contando? Sim, sim, eu tenho uma pessoa que é de Diadema, nós trocamos algumas mensagens através do WhatsApp, ela fez pedagogia e tinha dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Então a Daniela Miranda, ela pediu algumas dicas, eu pedi para ela colocar, fiz algumas dicas, ela colocou aqui na igreja, onde ela serviu como voluntária, ela trabalhou na organização da primária com algumas criancinhas e hoje ela está empregada numa escola e que essa oportunidade do serviço voluntário foi que abriu as portas para ela. Que fez a diferença. Hoje em dia, o que é que vale mais, Bruno? O currículo impresso ou virtual? Já que tem sites de empregos que já monta o currículo e divulga, não é? Márcia do Jardim, 2 Corações. Obrigado, viu, Márcia? Ótima pergunta e é uma ótima dica. O currículo, hoje, quando ele é cadastrado num sistema, ele, com certeza, ele tem uma relevância maior. Por quê? A maioria das empresas grandes, elas trabalham com sistemas. As agências, independente de qual agência de emprego for, é uma forma de filtrar melhor. Então as pessoas acham que imprimir o currículo e levar toda semana na mesma agência é isso que vai chamar ele para uma entrevista. Vai ser vencido pelo cansaço. Às vezes a pessoa quer vencer pelo cansaço. Não é isso, não é? Então ele deve sim cadastrar, observar sempre os detalhes. Ô Bruno, tem uma dica para você formatar o teu currículo no meio virtual? Porque, veja, a montadora de veículos que está oferecendo algumas vagas aí tem que entrar no site dela. Eu não pedi emprego lá, mas eu entrei até para saber como é que funciona, não é? Eu entrei para tentar cadastrar. Meu, que não é difícil, mas pelo amor de Deus, é um monte de etapas, você precisa saber. Uma pessoa mais, assim, sei lá, humilde, menos experiente, pode ter dificuldades. No universo virtual, o que é importante destacar no currículo? Infelizmente tem alguns sites, alguns sistemas que são muito burocráticos. E essas pessoas que são mais simples, um serviço geral, alguém que vai trabalhar numa portaria ou jardinagem, talvez não tenha uma escolaridade e um conhecimento técnico, né, para mexer aí nessa área virtual. Mas o que é importante? Ter atenção e colocar todos os detalhes. Por quê? Esse currículo virtual, ele é selecionado a princípio, a triagem é feita por filtros. Então as palavras-chave, os nomes dos cursos que eles fizeram, a experiência, o tempo de experiência que eles tiveram. Por exemplo, tem uma vaga para um determinado código lá.
Sim. Aí você pôs esse código. Se você não colocar, mesmo que você tenha feito, um abraço. Ele não vai chamar. Então, quando é feito um anúncio e coloca a vaga, o número 7635, então quando cadastrar o seu currículo, se você enviar o currículo por e-mail, você coloca esse código. Agora, se for para deixar cadastrado, o que você tem que fazer? Atenção aos detalhes. Tá. Puxa, Bruno, tá acabando o tempo aqui. Eu acho que você vai ter que voltar aqui, não na próxima terça-feira, que é o Marcos, mas na outra. Tudo bem? Pra gente voltar a falar. Será um grande prazer estar aqui e esclarecer essas dúvidas. É, né? Então, vamos fazer isso. Ó, eu tenho só a última pergunta, então, aqui, ó. Devo colocar pretensão salarial no currículo? Antônio, do Jardim São Lourenço, Sorocaba. Aí eu vou estender. Pretensão salarial, Bruno, e devo colocar foto ou não? Muito bem. Pretensão salarial depende muito. Se você conhece a área que você vai atuar, você sabe uma média de mercado, sim, você pode até colocar. Se você não conhece, é melhor deixar combinar. Se colocar e não for dentro da pretensão, já está vetado. Naquele filtro você já está fora. Tá. E foto, né? As pessoas pensam, coloco ou não coloco? Não é obrigatório colocar uma foto lá no currículo. Porém, as pessoas que colocam, aí vai uma dica. Cuidado com as fotos. Eu vejo muito isso no nosso sistema, algumas fotos que parece que foi tirada na balada, ou uma foto que foi tirada na praia. Para concorrer a uma vaga profissional não é legal. Tá certo. Bom, Bruno, volta na outra terça-feira. Na próxima é o Marcos, na outra você volta para falar de currículo. Muito obrigado, viu? As pessoas podem entrar em contato com a gente ao longo da semana. A gente vai reservar as perguntas e o Bruno volta aqui então, lá acho que é dia 28, não sei. Mas enfim, se é na próxima terça-feira, na outra. Obrigado, viu, Bruno?